Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Salmos capítulo 56, verso 8, que diz o salmista: registra as minhas aflições e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, os meus inimigos retrocederão. Por meio disto saberei que Deus está comigo. Amém, cenáculo? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode estar sentado, Deus abençoe todos os irmãos. Pastor, eu posso dizer aos amados irmãos que até chato, parece que é meio rotativo e taxativo as coisas que eu falo em cima do púlpito quando Deus me dá permissão para falar, né? Mas esse tempo que eu tenho de igreja, eu não posso afirmar que eu sou um Saulo. Pela fé, sim, mas pelo meu próprio julgamento, não. Mas eu aprendi muita coisa dentro da igreja, eu vou dizer para o amado irmão, que não vai me levar para o céu, mas que me dá a estrutura para chegar aqui e dizer para você o que é bom e o que é ruim. Biblicamente até dizendo o que é bom e o que é ruim. E sabe, amados, como que o ser humano, na maneira natural, e é normal, que o ser humano esboce as suas emoções, faça transbordar as suas emoções até o ponto de chorar por isso, né? Que daí já é o fenômeno fisiológico do ser humano. Isso é normal e não é pecado e ninguém está proibido. Mas como que dentro da igreja isso parece que está mais presente? E a pergunta que eu te faço aqui hoje é: qual é o percentual que nós podemos hoje julgar que Deus realmente está recebendo isso de maneira positiva? E isso não tem como avaliar, você vai ter que racionalizar. Porque a emoção, querendo ou não, ela é um estado de êxtase, é um estado de, né? Que eu posso dizer para você que teu espírito, a tua alma, sai do teu corpo. Você sai completamente da realidade e entra naquele nível superior espiritual, muitas vezes chorando, muitas vezes rindo, muitas vezes até cheio de raiva, de ódio. Isso na Bíblia. Entra numa palavrinha que os irmãos conhecem aqui, que se chama lamentação. Daí, biblicamente, quando você vai ver a palavra lamentação, ou lamentações, na história da fé, as lamentações sempre estiveram associadas em eventos trágicos, ou por questões fúnebres, de colapso, purificação de consciência, que é o arrependimento. E isto chegou para nós aqui de maneira escrita, relatada. Jeremias mesmo, que eu vou citar aqui, ele fez um livro só baseado nisso, numa pessoa que ela transbordou de emoções, de tristezas, de indignações, mas que não eram normais. Não podiam ser vistas como uma questão humana, tá? Porque a parte humana que eu entendo é que nós todos, diante das circunstâncias, vamos esboçar uma coisa parecida. Mas na fé é diferente. No que se trata das coisas de Deus, a lamentação, até o choro, não é considerado somente como uma simples lágrima. É considerado como uma semente, um pequeno grão que cai dos teus olhos,
que aquilo está caindo de você para ser derramado em alguma causa, em algum propósito que Deus se alegra. Não é mais o estágio de uma pessoa que está querendo comunicar o que está sofrendo ou o que está passando, mas que está vivendo, desvencilhando um acontecimento de Deus na vida dela, que é além do normal, do humano, e que Deus está recebendo aquilo dela como um comunicado de fé tão importante quanto a oração. Jesus, quando ele veio para falar sobre oração, ele se preocupou em sistematizá-la. É a oração dominical que todos os presbiterianos dizem, a oração do Pai Nosso. Ele sistematizou, ele disse, olha, o esquema da oração é isso daqui. O que você tem que pedir, o que você tem que orar, o que você tem que falar. E a oração é uma forma, é um instrumento de comunicação com Deus, que tem que agradar. Isso é uma coisa que está provado pela palavra. Não é qualquer cara que ele vai ouvir, não é qualquer oração que ele vai escutar, não é qualquer palavra comovente que ele vai responder. A oração, como também a lamentação e como as lágrimas, é uma semente que sai de dentro de nós, do nosso coração, do nosso pensamento, e que é derramado perante Ele para ser uma causa, um propósito, uma resposta que venha dar fruto. Eu estou orando e não estou tendo resposta. Acho melhor você questionar isso. Chorei, chorei, chorei e não fui atendido perante o Senhor. Então acho bom você questionar isso. Porque você pode estar tomado por uma razão, por uma emoção, por um sentido, que Deus não está naquilo ali. É como muita gente que entra dentro da igreja, eu já preguei isso para vocês aqui, ela entra para obter somente o senso de proteção. Né? É o descarrego, é o senso da proteção, de que ela está aqui recebendo a graça de Deus e vai sair pela porta e nada de ruim vai acontecer com ela. E o descarrego, que é uma palavra que inventaram lá, né, entre os anormais, inventaram lá, que você tem que jogar tudo para fora que está te levando a ruínas, que você tem que jogar fora a urucubaca, a má sorte, isso daí. Então, querendo ou não, o movimento evangélico, ele segue a mística da religião. Ele entende que ele tem que emocionar, que ele tem que se sentir feliz, que ele tem que se sentir em êxtase, que ele tem que arrepiar os pelos do braço, que ele tem que saltitar, pular, descarregar a energia para voltar para casa animado para viver outro dia. Então o Evangelho, a Bíblia é do seguinte conceito: chorar somente por chorar não tem propósito. Como cantar somente por cantar não tem propósito. Se você for pegar os instrumentos do Evangelho, da palavra que ensina, que são instrumentos de consagração que eu estou citando aqui, como até o batismo você pode colocar nisso também, somente para a tua autoafirmação e desenvolver, né, um pensamento positivo sobre as coisas, não tem propósito. Então eu tenho certeza que, humanamente falando, você é cheio de sentimentos e tem emoções aí reservadas dentro de você, e talvez se eu começar a falar coisas comoventes aqui, você vai até chorar. Ou se eu começar a citar piadas aqui, você vai rir. É só eu ser aquele retardado lá que fica fazendo stand-up com o Evangelho, começar a falar piadinha de sexo e de casamento aqui, você já começa a dar risada na hora, quer ver? E se eu começar a usar de filosofia, um pouco de poesia, e começar a tocar lá nas cordas do seu sentimento, e ir lá no profundo do que você já viveu, e começar a fazer aquela regressão do que o pai, do que a mãe foram para você, do que você guarda, aquela comida quentinha que a tua mãe fazia, tua mãe que não está mais aqui, e começar a falar, você já começa a chorar, ai, é verdade, olha como é que Deus está falando comigo, olha como é que o Senhor está me revelando, Ele sabe tudo sobre mim, sabe tudo ao meu respeito, porque nós somos emocionais. Ontem mesmo eu tive vontade de chorar, eu sou emocional, nós todos somos, não tem pecado nenhum não. Você ouviu uma música evangélica lá de um cara que não presta, é um vagabundo, não vale R$1, mas ele canta bonito, toca bem, você fica todo tocado com o que ele está cantando ali. Você não está pecando, você como eu,
Nós somos emocionais. Mas é isso que você não pode confundir. Funciona para você, mas não para Deus. Ele encanta aqui, mas lá no reino, ele não entra. Então tem muito produto aí na sociedade, no mundo religioso, que faz maravilhas com o sentimento e com a emoção das pessoas. Rir, chorar, pular, até umas aí viram até pássaro. Viram águia, viram anjo, voam, levitam. Tem cada coisa na igreja que você fala assim, nossa, o que é isso aí? Hã? Não tem mais, como é que chama aquele negócio que segura a gente no chão? O pastor está com a minha cabeça tão ruim ultimamente. Que você levita, gravidade, obrigado irmã, você sempre me ajuda, gravidade. Não tem mais gravidade, ele está flutuando. É um corinho de fogo, ele batendo asa. Eu nunca vi, que coisa mais idiota, bater asa por quê? Se é anjo, está batendo asa, vai voar, hein, gavião? Mas o que a emoção não pode fazer com a gente, ao ponto de a gente até perder razão do senso? Que papel de idiota, não é melhor você sair lá, glorificando o Senhor e entregar o recado para o irmão, do que vir pulando que nem sapo? Tem certas coisas que eu revi na minha vida, eu estou falando aqui de coisas que eu revi. Já viu o judeu cantando? O judeu, quando canta, ele canta dançando, e para ele é normal, é cultural. Já na igreja não, é o fogo, é o poder de Deus. Então a emoção, sem razão, sem consciência de fé, pode se transformar nisso, num show de idiotices. Vou lá no púlpito hoje abrir o meu coração e chorar. Está com vontade de chorar? Procura o ombro lá do Robertão. Que se você quer chorar para Jesus, filhos, tem outros elementos aí, nesse propósito, que não é só lágrima, não é só espetáculo. Quer chorar? Vai lá com a mamãe, fala, mamãe, dá colinho, mamãe, que tem uns aqui que nem fralda largou. Entendeu? Está lá na mamadeira e mamando no peito da mãe ainda e já tem 60 anos. A mãe não tem mais nem peito para dar. Neném. Vai, tá com vontade de chorar, vai lá. Às vezes você vê ela lá, ai Senhor. É que nem velório, viu o morto começa a chorar. Viu o morto já começa a se lamentar. Entendeu? Adora um cafezinho de velório. E eu já conheci crente assim. Ele podia estar no velório abrindo a palavra para pregar, não. Ele vai lá na coitada que perdeu o filho, então na coitada que perdeu o marido e abraça e fica 15 minutos. Eu olho e falo, mas ela não conhece nem essa mulher, nunca abraçou ela, nunca viu ela, nunca. E ela está lá chorando como se fosse familiar. Vontade de chorar, vontade de se lamentar. Vontade de ficar triste, vontade de ficar oprimido, de encontrar uma razão para descarregar os sentimentos. Você tem que encontrar alguém para descarregar. Cuidado, hein? Se você tem alguém sentimental e emocional na tua vida, você toma cuidado, filho, que se ele pegar você, é aquele dia lá. Você vai precisar de um barde. Entendeu? O arroz queimou. E ele falou... E ela já estava entupida de emoções. Pronto, ficou o dia inteiro chorando só porque o arroz queimou. Encheu 3 baldes. Aí você fala assim, mas nossa, tudo isso por causa do arroz. Não é por causa do arroz, não, é por causa daquilo. Daí fala assim, vamos no culto hoje à noite lá? Vamos lá hoje no culto. E chega aqui e enche mais 3 baldes. De lágrima, de choro. É que nem o povo judeu, não se arrepende, não se converte lá no Antigo Testamento, mas gostava de jogar uma terra na cabeça, de rasgar a roupa, que nem o Hulk. Ai Senhor, os meus pecados, as minhas misérias, as minhas iniquidades, eu sou miserável. Daí vira que nem um Agenor Duque, põe um saco de batata no corpo. Entendeu? E vai ensinar para o povo que hoje é o dia da humilhação. Eu estava pregando na rádio e cansei de ver isso. Campanha do saco da batata.
E todo mundo ia de saco para a igreja vestido como simbologia de humilhação. Que isso também é uma cultura judaica, se vocês não sabem. Então é isso, irmãos. Nós podemos, infelizmente, agir com natureza humana, com normalidades, tá? Psicológicas, que eu estou tratando aqui, e afetar a fé. Porque Deus, ele não se comove com show. Ele não se encanta com esse tipo de coisa. Há outras mais profundas que ele se baseia para julgar, inclusive quem ele vai abençoar, quem ele vai prosperar, quem ele vai libertar. E é isso. A lágrima, como tudo no instrumento da fé, tem que ser uma semente que saia de dentro de você para ser plantada junto ao trono dele e frutificar. Não pode sair de maneira desproporcional, de maneira natural, de maneira explosiva. É necessário sair de maneira fiel. Fiel quer dizer o quê? Obediente, submisso. Aleluia. Abra a palavra do Senhor. Aliás, lê de novo esse texto agora você. Salmo 56, verso 8. Lê em voz alta para o pastor. Então vamos definir. Antes de entrar na questão de Davi. Para a palavra de Deus, para a Bíblia, para o estudo bíblico, entenda como você quiser. A lamentação, ela é uma chave. Ela é uma chave que abre a porta para nos dar o quê? A realidade dessa situação. E qual é a realidade da situação? Que a lamentação representa para a Bíblia um confronto entre a fé e a nossa história. Entre a fé e as nossas realidades. Porque Davi, eu já vou entrar no problema dele aí, mas a questão aqui é essa. A fé diz para mim, atitude submissa. Mas a história me diz o quê? Que eu tenho que me doar a qualquer perspectiva de esperança. A fé diz a obediência. Agora Deus quer a tua obediência. Mas a diversidade, a pluralidade, a história, diz não. Obediência agora a Deus, aos seus princípios, ao Evangelho, a Cristo, não equivale à tua necessidade. A tua necessidade agora é se apegar em qualquer coisa que te traga esperança, qualquer coisa que te traga força, qualquer coisa que resolva o teu problema. Então, de certa forma, a lamentação, ela surge na experiência da fé, na experiência do crente, porque ele está sofrendo por uma causa da qual ele acredita que Deus quer que ele faça. A lamentação existe, biblicamente falando, para identificar esses crentes que foram derramados dentro da história por uma causa divina, correspondente à fé, que Deus revelou a eles, e eles acreditaram que eles tinham que agarrar aquilo com todas as forças e com toda a sua vida. E aí, quando entraram na questão de se lamentar, de chorar, de explodir, de se derramar, é porque a razão disso tudo era a fé. A razão disso tudo era que eles estavam sofrendo pressões para caírem no mundo, talvez como você. Ceder às pressões daquilo que o mundo nos oferece. E por amor a esse Deus, a esse Cristo, a essa causa, a esse propósito, o conflito fazia ele chorar, se lamentar e procurar consolo na presença do Senhor. Então Davi é o primeiro que eu preparei para os irmãos aqui,
que entra nessa tensão de se manter na fé, dentro do que ele estava passando, no mundo em que ele existia, e ter atitudes de submissão, dentro dessas falsas perspectivas, e ele pede a Deus para acolher a sua lágrima em seu odre, como propósito, como forma ousada de expressar o quanto ele acreditava que Deus conhecia as suas aflições. O quanto Deus estava íntimo ao seu sofrimento. Sabe por quê? Porque naquele exato momento ele estava sendo derramado por uma causa divina. Ele estava lutando para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E ele queria ser lembrado. Ele está pedindo a Deus: lembra de mim, Senhor. Olha para mim. E pede misericórdia. Aí ele chora. Ele quer misericórdia. Aí ele se lamenta. Ele está percebendo que ele não tem força suficiente, que ele não tem competência para exercer aquela profissão, aquele ministério que Deus o havia chamado, que nunca foi ser rei, mas profeta e pastor. E quando ele viu a sua alma, o seu espírito começar a ser atingido por todas aquelas afrontas diversas que ele estava passando, ele foi lá e chorou diante do que ele acreditava, que era superior e melhor do que ele, esse Deus que nós estamos invocando aqui hoje. Então, pelo que ele chorou? Pela misericórdia de Deus. Pelo que ele chorou? Para que Deus tivesse um ato de misericórdia e lembrasse dele. Ele não chorou por outras razões, ele chorou por isso. E se você for investigar, você vai se deparar com isso daí. Não quer dizer que a Bíblia não esteja voltada para as necessidades materiais nossas de sobrevivência aqui. Mas o que nós estamos nos aprofundando? Como lidar com as emoções. E até que ponto Deus se agrada disso? É um instrumento, diz a fé, muito forte, mas que não pode ser superficial. Você está chorando, você está se lamentando pelo quê? Você está sofrendo, você está triste, você está magoado, você está caído hoje por qual razão? Você está humilhado, você está abatido, qual a razão disso? É isso que a fé, na verdade, tenta procurar investigar de nós. Daí entra a vida de um crente, que era atingido por todos os lados, não pela injustiça que ele praticava, mas por um propósito de fé que ele queria continuar defendendo na vida dele. Um homem tão igual quanto nós, que pode errar, que pode falhar, e errou e falhou muito. Mas dentre poucos lá do Antigo Testamento, foi um dos únicos que conseguiu encerrar sua carreira debaixo de um concerto. E foi lembrado por isso. E mostra que a caminhada dele de fé foi muito mais importante do que o rei. Que todas as vezes que ele chorou, não foi no ombro da mulher, não foi no ombro do filho, não foi no ombro de qualquer outro amante. Mas pedindo e clamando pelo quê? Pela misericórdia. Você está se lamentando e chorando por quê? Não sabe dizer? O Espírito sabe falar no teu lugar então. Por razões que não vão comover Deus a fazer nada por você. Olha, irmão, que hoje Deus vai te levantar, irmão. Olha que hoje Deus, o que é isso? É karatê? É kung fu? Olha que hoje Deus, Ele vai fazer uma obra, você vai ver, e hoje Ele vai entrar no teu espírito, Ele vai te consolar, Ele vai te animar. As coisas não são assim, instantâneas, espontâneas. A espontaneidade, a naturalidade, todo ser humano tem. Eu quero saber o que eu posso oferecer para Ele, que Ele se volte para mim e veja as minhas aflições. Qual a razão? Porque todas elas estão envolvidas com a causa da fé.
E o que me faz chorar aqui agora é que a misericórdia de Deus é a coisa mais importante que eu preciso na minha vida, porque é esta misericórdia que vai me consolar. É esta misericórdia que eu vim buscar hoje aqui. Não tem aquele hino que vocês cantam? Se você for chorar, chora para Deus. Que aí você tem vitória. Né? Vocês cantam, eu não. O crente tem resposta quando ele chora para Deus. Ouvi muitos evangélicos cantando esse negócio. Parece que eles não entenderam mesmo, né? Deixa eu chorar aqui. E joga lá o pó japonês nos olhos. Entra na igreja e todo mundo vê lá o lenço molhado e aquela coisa toda. E você fala, nossa, ele está se derramando, ganhamos uma vida para Jesus. Deus está operando na vida dele. Não é assim. Vai ser. Se ela estiver caindo como uma semente e as lamentações estiverem vindo como um formato de uma semente de fé, de alguém contrito, de alguém entregue, de alguém arrependido, de alguém fiel a esse Deus. Senhor, põe as minhas lágrimas no teu odre. Ele foi ousado, por quê? Porque ele assumiu uma posição messiânica, sabia? De dizer isso. Mas o homem estava ungido nessa hora, ele estava espiritual. Ele estava chorando ali sem saber as lágrimas de Cristo, pelas mesmas razões que o Senhor lá na frente também iria chorar. Que muitos irmãos nossos também choraram no testemunho bíblico, sofreram também, porque a misericórdia de Deus era a coisa mais importante que eles precisavam naquele momento. Lá no versículo 6, aliás, capítulo 6, verso 6, ele chega a dizer que ele encheria o leito dele de lágrimas ao ponto dele nadar nas lágrimas, de tanto que ele precisava da misericórdia de Deus, de tanto que ele precisava. Entendeu? Não é isso aí que se pegar um filme de Love Story e chorar, tá? Pega o filme lá do contador de história, quer chorar, e quer que Deus atenda ao teu clamor, ao teu lamento, à tua dor, ao teu sofrimento, ao teu transbordar de razões da fé, amado. Porque pela misericórdia de Deus, o salmista encheria a sua cama de lágrimas ao ponto dele nadar. E hoje, a reflexão que eu tenho hoje sobre o clamor, o derramamento, o transbordamento na presença do Senhor, a reflexão que eu tenho hoje é que estas lágrimas aqui se secaram. Esse tipo de lamentação está em extinção. O que nós temos por lamentação hoje aqui é pessoas se lamentando por não estarem realizadas. As lamentações hoje são queixas por parte de pessoas que não se sentem honradas por esse Deus. Hoje a lamentação é uma queixa, não é isso aí. Se o céu tivesse aberto uma instituição de reclamações, ia dar muito mais BO para aquele lado do que para esse daqui. Tanto que eu já disse a você que chega-se ao absurdo de ouvir de pessoas que elas vieram aqui requerer, que é um direito dela como filho de Deus exigir que as coisas aconteçam na vida dela. O filho de Deus carregou uma cruz por essa pessoa aí, ele está querendo requerer. Então, para você perceber como que a emoção tira as pessoas da razão. Como que nós somos indivíduos emocionais, ao ponto de sermos estúpidos. Quer bênção na tua vida? Enche a tua cama de lágrima. Quer ver Deus falar? Enche a tua cama de lágrima ao ponto de nadar.
Mas como as tuas lágrimas se secaram e as tuas lamentações não são as lamentações desse Deus, está em tudo desacordo, está em tudo em desconformidade. Mas hoje eu vou lá no Cenáculo da Fé, porque o pastor Daniel é um homem de Deus, sabe? E a hora que eu falar para ele, pastor, ora por mim, ele vai arrancar do bolso dele uma bênção para me dar. É assim como eles estão vindo para a igreja. É assim como eles estão indo buscar Jesus. Eles estão indo pela emoção. E hoje, se você estiver mais ou menos nessa situação, filho, acho bom você já começar a falar aí dentro do teu coração: Senhor, me ajuda a sair desse buraco, a sair dessa situação, porque eu quero ser um crente, Senhor, aonde até no momento que explode, até onde no momento que transborda, até no momento que está tenso, ele reflete situações que o Senhor Jesus também viveu, ele reflete situações também que a igreja viveu, ele se sente dentro da história daquela igreja que era odiada, perseguida, que era impedida no seu exercício de fé. Ele se vê na Bíblia, entre aqueles crentes que quando estavam tensos, constrangidos, quando estavam chorando, quando estavam abatidos, era porque eles queriam permanecer na fé e não queriam decepcionar o seu Senhor. Não era um choro de velório, não era um choro de sepulcro, não era um choro de perca por coisas materiais. Eram lamentações e choros envolvidos com as causas do reino. Isso não é questão religiosa, amado irmão. Isso é uma questão pura e simples de quem tem o Espírito Santo. E se você não tem, você não vai me entender hoje aqui nesse culto. E vai continuar pegando droga aí para chorar e para descarregar. Você entra na psicologia lá, o que vocês pensam sobre o choro? Choro faz bem. Chorar faz bem. Entendeu? É isso. Estou me sentindo aliviado, chorei, agora eu estou mais aliviado, estou aliviado, tá tudo certo. Semana que vem eu volto aqui, derramo mais um pouquinho de água com sal e volto aliviado de novo. Traz o pó japonês. Jó capítulo 16, versículo 20. Jó também se refere às suas lágrimas como sendo despejadas em Deus. Jó 16, 20, pode ler. Vai, cenáculo. É isso mesmo, pode falar, meus amigos, não é o teu, é o dele. Está certa a leitura, pode ler em voz alta. Amém, amém. Quem pode dar um amém? Amém. Eu estou parecendo alguns aí. Quem pode dar um amém? Quem pode dar um glória? Quem pode dar um aleluia? Vocês vão fazer eu ficar igual a ele, hein? Entendeu? Pega ele. Logo agora eu vou ficar. Se você não dá glória a Deus, eu vou ficar. As minhas lágrimas estão sendo despejadas em Deus. Ô Jó, me fala aí, o que está te afligindo? O que está te angustiando? Para você chorar lá na presença de Deus, porque eu estou pedindo a Ele um ato de justiça. Porque me sinto acusado, me sinto humilhado perante o que andam falando de mim, que não são verdades. E vou lá chorar na presença de Deus para que Ele faça justiça. Para que Ele prove que todas essas acusações não são verdades. Lá no final Ele até erra com isso. Ele não tem paciência e acaba fazendo cartinha para se defender pessoalmente. Mas aqui, nesse estado aqui, Ele está perfeito. Ninguém vai me entender na fé. Ninguém vai entender o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Só quem está lá na fornalha que vai saber o quanto esse fogo dói, o quanto esse fogo exige do nosso amor para servir esse Deus. Então vou falar com quem está na fornalha, porque se eu for falar com qualquer outro aí de cabeçudo, ele não vai entender. Vou pegar um irmão lá que sabe, uma irmã que sabe do que realmente custa ser crente, que em poucas palavras, esse irmão, ele vai me entender, mas não vai me consolar. Então, se você está querendo se lamentar e chorar por uma causa da fé, da qual você está sendo derramado, despeja nele. Ele quer ver. Ele está esperando você.
Imagine que ele é uma árvore que precisa ser regada com as tuas lágrimas. Imagine como se ele nessa noite fosse uma árvore precisando ser regada por você. Mas não com as águas da pedra, do coração. Porque Moisés fez a água sair da pedra, mas hoje essa palavra quer tirar do teu coração. Você tem razões para isso? Talvez não. Quais são as razões que te fazem chorar e se lamentar? Já disse aqui, muitos aqui. Não casou, não arranjou partido, está ficando para titio e para titia, já para vovó. Entendeu? É desprezado pelo patrão. Já chorou porque a vizinha olhou para o marido? Você quer entender isso? Entra no Facebook. Entra lá no Facebook, você vai ver uma chuva de pessoas que são sentimentais. Carentes. Sou moreno, alto, gosto do que eu sou perfeito. Barrigudinho, sensual, gosta de mim. Nada contra, mas não está bem. Eu tenho que ouvir isso da minha família, pelo amor de Deus. Mas da minha família eu não vou ouvir isso, que eu estou bem. Você está gordinho, você está baleado, hein? Você está meia sola, hein? Você está ficando sem cabelo, né? A gente é sentimental. Filho, você está derramando no lugar errado essas coisas. Você está derramando essas emoções para o lado errado. Você está transbordando para o lado errado. Deus também quer isso de você, mas não assim, hein? Ele não quer um bebê chorão. Ele não quer um desesperado. Meu Deus! Ele é um louco que sai do manicômio. Ele quer um Davi, que quando chora, chora pela sua misericórdia. Ele quer um Jó, que é crente, que quando chora, chora para Deus fazer justiça, porque crê que Deus é fiel. Sabe? Paulo diz o seguinte: nós plantamos, e que mais? Que os irmãos que lêem a Bíblia aqui. Nós plantamos, regamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem que regou aí, Paulo? Quem que regou aí? Plantar eu sei, mas regar, da onde esse cara tirou isso, dessa inspiração? Ele estava falando exatamente isso que eu estou pregando aqui agora. Você planta e acha que as coisas vão vir rápido e fácil na tua vida, sem oração, sem propósito, sem obediência, sem perseverança. Daí Deus fala assim: vou ensinar esse cara aí como as coisas funcionam aqui no reino. E dá uma demorada, tira o pé do acelerador, faz a obra parar para ver o que ele vai fazer. Da hora que começa a bater o desespero, bater a dor, bater o sofrimento, a hora que começa a vir a tristeza, as pressões, as cobranças, daí Deus fica esperando se aquela sementinha que ele plantou, ele mesmo vai vir para regar. Porque esse papel de chorar aí, ó, é da igreja. Chora sobre a semente da fé que você plantou, tá? Chora lá, ó. É lá aonde você nasceu, se formou, se regenerou, se transformou, e agora o Senhor quer o teu serviço. Chora lá, chora ali, chora lá. Derrama a tua lágrima lá, derrama a tua alma ali. Rega. Está pequenininha hoje, mas amanhã pode ser uma grande hortaliça. Está desprezível hoje, mas amanhã pode ser uma grande obra. Mas o que você faz?
Você vai se lamentar e vai chorar por outras razões, e no ombro de quem não vai te entender, meu filho? Entendeu? Então o que eu falei para vocês aqui, que mulher quando entra aqui dentro da igreja aqui reclamando do marido e chorando porque ele não é marido para ela, já fica esperto com ela. Já tem um negócio de dar choque elétrico já. Chegar a 1 metro, pum, já paraliso. Porque eu não estou aqui para ficar vendo mulher reclamar de marido, não. Vai procurar a mãe dele que educou ele. Eu vou lá ficar ouvindo reclamação de mulher, de marido. Vai procurar o Cláudio Duarte. Eu estou fora, filho. Mas se você quiser vir aqui obter orientação do que você pode fazer para ganhar ele para Cristo, aí nós vamos entrar no propósito da fé mesmo, né? Do que você pode plantar, do que você pode regar, do que você pode fazer para mudar essa história de uma vez. Aí eu vou sorrir e falar, pode vir, irmã. Pode vir, irmã, que nós vamos fazer uma obra tremenda aí. E você vai sair com uma lista de supermercado aqui da igreja aqui. Entendeu? De coisas que você tem que viver, de coisas que você tem que comprar na presença do Senhor, adquirir no Espírito, adquirir na tua formação. Aí sim. Hoje na igreja é o que é mais valorizado, vamos acolher. É o dilema do Francisco. Vamos acolher, vamos dar calor, vamos dar amor, vamos abraçar. Só falta ele falar, vamos beijar. Né? E eu vou lá no Evangelho, eu não me deparo com o meu Senhor assim, tão chorão, tão frouxo, querendo abraçar todo mundo, e abraçar até gay, né? Você abraça, eu não. Falo de longe, 1 metro. Tá? Abraçar tudo, a filosofia dele agora é abraçar todo mundo. Amar todo mundo. Só não leva para casa. Eu não vi meu Senhor assim tão sentimental, não. O meu Senhor era isso. Quem cria, recebia. Quem se humilhava, ele ouvia. Quem via sincero para ele atendia. Sabe? E é nisso que nós temos que crer. E fundar a nossa vida. Buscar com todas as nossas forças. É nisso que nós temos que fundar a nossa fé. Em coisas que são válidas. Que funcionam. E eu estou pregando sobre elas aqui agora. Não é a melancolia. É a causa pela qual você está sendo derramado. São os teus pedidos perante Ele que vão dar razão, mais do que a tua lágrima e as tuas lamentações. Isaías capítulo 3, versículo 5. Posso estar me parecendo para vocês aqui hoje um pouco desumano, mas você não viu nada. Você não viu nada. Aqui tem uns irmãos aí que eu estou quase chegando para ele, falando para ele, filho, só Senhor para ter misericórdia, você está com uma cara de coitado. O que aconteceu, irmão? Está com uma cara de quem nasceu pelado, né? Um pobre miserável, um cachorro cheio de doença. Ele quer se transformar nisso, alguém que está na rua comendo comida de lixo, alguém que ninguém quer ver, ninguém quer olhar, ninguém quer saber, a mulher mais feia do mundo, que agora tem que ser vista por todo mundo, o homem mais desamado, que não deu certo que nenhuma mulher. Ô, meu irmão, muda isso aí, meu filho. Não vai adiantar nada não, essa cara aí de coitadinho não. Né? Mas meu Senhor já falava humildade fingida. Daí quando você encontra o irmão, ele está sofrendo, mas ele não quer demonstrar. Ele está passando pela luta, mas ele quer segurar a barra. O povo chama ele de orgulhoso. Isso é duro. Isso é duro. Não, filho, eu não sou duro, eu não choro como você, bebezão. Não estou na fralda para ficar todo mundo. Eu já falei até para o meu Senhor, eu estou com saudade de chorar, porque nem vontade mais de chorar eu tenho mesmo. Que as razões que eu tenho aí é diferente, é para ficar bravo e ir lá atrás lá e rapelar o capeta. Você não é coitado.
Você é nessa igreja, você é coitado? Você acha que você é coitado? Está no ministério que nem esse daqui, filho. E Deus ainda te deu saco e fé para me aguentar. Você não é coitado, não. Você é muito mais do que você imagina. E é isso que o diabo quer reduzir aí, nos teus sentimentos. É isso que ele quer fazer com você, com as tuas emoções. Te fazer capacho dele. Você tem um Deus que fala, sabe usar. Você tem um Deus fiel, saiba se comportar diante dele. Quer o fogo, mas não traz a lenha. É complicado isso, cenáculo. Lê o texto. Amém? Fala a história de quem aí? Ezequias capítulo, me perdoem, Isaías 3:5, fala a história de quem aí? Hã? Acha o texto aí, irmão. Acha o texto de Ezequias para o pastor. Não, irmãos, o pastor, eu falei outro texto, Isaías. É Isaías 3:5 que vocês estão lendo para mim? Lê de novo, por favor. Isso, é para vocês orar para mim esse texto. Você fala assim: Senhor, abençoa o pastor Daniel. Isaías 38:5. Eu estou ouvindo esse texto, estou falando: Senhor, não é isso. Eu vou deixar meus irmãos tudo louco aqui hoje. Ô pastor, você já quer fazer eu chorar logo já, de uma vez? 38:5, fala amém! 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 Pode ler o texto, cenáculo. Olha, é uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento para mim. Que reflete para mim como alguém é resgatado. Começa na história do profeta. Na imagem de uma obra disponibilizada. Sabe que Deus ele precisa estar lá pronta para ele usar. Isaías é isso aí. É o cara que Deus fala e ele vai. E ele faz. Mas o alvo aí é quem? É quem precisa, é quem necessita. Vou lá, isso, vai. Jesus veio por você, pode ir, vai lá. Vai lá. Vai ter um profeta hoje lá. E se for profeta, ele vai falar correspondente ao que Deus vê em você. É assim ou não é? Amém. Daí falou o profeta e falou para ele: olha, é isso, e Deus quer o teu conserto. Deus quer o teu conserto. Você pecou, você errou, você falhou, e Deus quer o teu conserto. E o que ele fez? Ele se lamentou e chorou por causa do seu pecado. Quando ele derramou a sementinha do arrependimento dos olhos dele, e aquela sementinha caiu no chão, e o céu sentiu que ela entrou na terra. O profeta estava lá no meio do pátio, já indo embora, pensando assim: morreu, já era, vai virar, vai fritar. Que o profeta, você sabe, no Antigo Testamento, né? E a expectativa dele quando ele ia para a missão era mais de morte do que de vida, porque ele sabia que o povo não queria arrepender mesmo. Daí quando ele bota o pé para fora do pátio do palácio, Deus fala para ele assim: volta. Mas por que, Senhor? Volta, porque ele ouviu e se arrependeu. E o profeta foi lá e orou, e ele foi curado, e Deus acrescentou a ele o quê? Mais 15 anos de vida.
Não está sendo discutida a bênção, mas como ele usou o quê? A circunstância e as emoções. Sabe, eu não quero comover, eu quero me arrepender. Eu não quero chorar, eu quero sair dessa situação, e o que Deus pedir para mim eu vou fazer. Quando ele virou e chorou, Deus sentiu a sementinha, caiu. É através dessa sementinha aí que eu vou fazer uma obra na vida desse homem. É através dessa lágrima, desse choro, hoje que eu vou construir um verdadeiro homem. Eu vou fazer uma verdadeira obra. É assim. Muitos você já chorou, muitos você já se lamentou, mas só vai funcionar quando você chorar por arrependimento. Quando você chorar pelo que você pecou. Quando você se lamentar pelas coisas erradas que você fez. Não adianta, irmãos, Deus ele não se deixa levar por emoções. Ele não se sensibiliza por as aparências. Deus age com princípios, ele administra a sua salvação com princípios, ele é justo. Qual a diferença de nós aqui para aquele povo que está lá fora da igreja agora? O que contrasta os que estão aqui com aqueles que estão lá fora, o que é? Não são os valores, não é a vida, porque todos nós somos seres humanos, irmãos. Então uma pessoa que ela é concebida em Cristo e que Jesus a transforma, é um milagre que acontece em cima da sinceridade, da verdade, em cima das coisas do coração. Não adianta, não tem química, não tem fórmula científica para isso. Eu estou duro demais, é o que você devia dizer. Eu choro por causa da minha mãe, eu choro por causa do meu pai, eu choro por causa do meu irmão, eu choro por causa do filme, mas não choro pelos meus pecados, não me lamento pelos meus erros, não choro aos pés dele. Choro até quando escuto uma música. Choro até quando vejo um cachorro gritando na rua porque foi atropelado. Mas não tenho esse comportamento, essa explosão, esse transbordar na presença do meu Senhor. E eu vou dizer para você por quê. Porque você não tem ansiedade nenhuma e vontade nenhuma de buscar misericórdia, nem justiça, e nem um arrependimento. Então por isso que a tua árvore se secou. Por isso que ela morreu, porque não teve quem a regasse. Ela pediu água, mas não deram para ela. E agora tudo que Deus fala com ela não toca, tudo que Deus fala com ela não entra, porque ela está morta. Por estas razões. Entendeu a Bíblia, mas não conseguiu usar o coração para pôr em prática esses princípios. E esses princípios que são exercidos pela esfera da alma e do coração não foram transformados em lágrimas e nem em alegria. Tudo está cauterizado aqui. Eu sei a verdade, mas não me alegro com ela. Eu sei a verdade, mas não choro por ela. É mais ou menos como alguns aqui estão vivendo. Estão como pedra. Sabe o que grita lá no Evangelho? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que grita lá no Evangelho, que soluciona é isso. Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, tenha compaixão de mim. Preciso, Senhor, da tua misericórdia. Senhor, preciso da tua graça. Senhor, preciso da tua justiça. Senhor, eu preciso do Senhor. É isso que funcionava lá. É isso que dava certo lá. Jeremias 13, versículo 1.
17. Pode ler, irmãos. O profeta fazendo referências constantes que seus olhos se desfaziam em lágrimas, para expressar a sua dor relativa ao quê? À falência da igreja, à corrupção da igreja. Senhor, eu estou aqui e olha que o apelido de Jeremias é o profeta chorão. Sabia? Ah, lá vai o profeta que chora lá, ó. O cara só chora, só se lamenta, não tem pensamento positivo, nunca está feliz, nunca isso, ele só chora. Daí nós fomos conversar com Jeremias. Ô Jeremias, por que você só chora, irmão? Choro por aqueles que não querem chorar. Estou tentando molhar aqui o que está seco no lugar daqueles que não querem chorar. Choro por aqueles que se corromperam, que se venderam, que traíram a obra do Senhor. Porque toda vez que eu olho para eles, eu não vejo esperança de que eles se arrependam. Esses são os motivos pela qual eu choro agora. Porque Deus amou a sua obra para que eles fizessem isso. Daí se fala de sensibilidade, de Deus tocando, Deus isso, Deus aqui, estou trabalhando com você aqui então. O propósito desse culto é isso, é entender você. As tuas inquietudes, essa coisa toda aí de esquizofrenia. Vem cá, vem. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Quem é teu irmão? Quem é teu tio? O que você viveu quando criança? Ele deitado lá na cama. Eu só dentro da cama para dormir. Eu estou precisando de um psicólogo. Estou precisando de me consultar. Quando você está pensando em tomar vergonha na cara, vou dar uma enxada para você. Você vai ver como não vai ser uma terapia. Psicólogo, deixa o psicólogo para quem é especial. Não para normal. Eu não admito, e pode falar que eu sou louco, não tem problema. Pode falar. Qual o motivo de você chorar, Jeremias? Jeremias vai deitar? É que eu fui rejeitado pelo meu pai. A minha mãe quis me abortar. Tem gente que tem história assim. Mas eu não choro com ele quando ele conta. Eu pego na mão dele e falo assim, então vamos lá conversar com o meu Senhor, que Ele pode fazer alguma coisa na tua vida. Você tem isso para oferecer para quem está se lamentando lá fora por questões humanas? Hein, irmão? Ou está mandando ele para o psicólogo? Jeremias, você tem algum problema de karma? Encosto? Você foi estrupado quando criança, alguém te jogou do berço, sei lá, você bateu a cabeça. Não falo com você que não compreende as coisas de Deus. As minhas lágrimas você não vai entender. É isso que eu acho que ele dizia para a sociedade agora. As minhas lágrimas vocês não vão entender. A minha indignação, o meu sofrimento, a minha lamentação vocês não vão entender. Mas o meu Deus entende. O meu Senhor sabe. Não acordei indisposto hoje porque não estou sendo prosperado. Não acordei indisposto hoje porque eu não fui realizado. Acordei hoje indisposto porque vivi lá atrás, o dia de ontem,
numa igreja que não quer ouvir a palavra, numa igreja que não quer se consertar, no meio de um povo que não quer ser sincero com Deus. Essa é a minha tristeza, de ver a igreja falida, tomada de heresias, de mentiras, de falácias, de bandidos. Se roubasse a minha carteira, eu ia ficar com raiva. Mas o meu choro aqui agora é o choro de Deus, é o choro da fé, é a lamentação de quem é crente. Tem muita gente que fala que quer ser profeta, mas para ser profeta não tem que ter chamado. Você tem que ter um coração que sinta o que Deus está sentindo. Deus não chama ninguém para ser profeta. O Espírito Santo fala com a igreja toda. Não existe esse negócio de ele foi chamado para ser profeta. Ora que você vai ver se Deus não revela. Revela ou não revela? Amém. Fala ou não fala? Amém. Amém. E você algum dia alguém chegou e falou, você é profeta, hein? Aqui na casa do Senhor nós somos um pouquinho de tudo. A gente até canta, a gente até toca, faz um pouquinho de tudo. Toca, canta, profetiza, ora, prega e vai fazendo o que pode. Mas para você ser um profeta de Deus, você tem que ter um coração que sinta a dor, o sofrimento, a lamentação dele. É isso, irmãos. Por que Deus não ouve a tua oração e não guarda as tuas lágrimas? Porque elas não foram derramadas como uma semente de fé. Não vieram da semente da fé, mas de circunstâncias extremas de uma pessoa que está abalada. É isso. E por situações, nós todos vamos chorar. Eu já chorei pra caramba. Já chorei muito. Se o que eu já chorei tivesse sido útil, eu estava lá em cima na glória agora. Tem vezes que eu chorei e falei, Senhor, me leva. E Ele não me atendeu. É isso. Você precisa se lamentar por coisas que Ele lamenta. Chorar por coisas que também Ele chorou e viveu. Assim vocês sempre vão estar harmonizados nessa comunhão. E quando você quiser explodir aqui, você vai ter que trazer as estruturas dessa igreja dentro de você, para Ele não te considerar como alguém que Ele não conhece. Lucas 7:38. Uma das coisas que eu amo, de paixão, de amor no Evangelho, é a coragem dessa mulher aí. Meu Senhor amado, como que a fé ela quebra paradigmas, né? Como que a fé ela quebra paradigmas? Lê o texto aí, cenáculo. Meu Senhor. É. E aí? Essa mulher ela é uma figura das mais desprezíveis dessa época. Tudo deduz que ela era uma prostituta, e uma prostituta não podia andar e caminhar tranquila, solta, livre, porque apedrejavam. Todas elas tinham cabelo curto para serem identificadas e não desonrarem as outras mulheres de família. Ou seja, ela era muito desprezível, mas muito. Tão desprezível como identificável. Mas ela fica sabendo que existia um homem cheio de compaixão e amor por aqueles que são pecadores na casa de um fariseu. De um homem cujos seus princípios poderiam assassiná-la e apedrejá-la por ser uma prostituta, mas ela não hesita e nem pensa duas vezes. Ela sai no meio da rua, atravessa o caminho que ela nunca percorreria, com medo de ser pega. E mesmo assim ela faz para o encontro daquele que ia recebê-la com amor. Invade a casa do dito cujo que só queria especular o Senhor.
E diz que a cultura judaica era mais ou menos essa, que o judeu ele nunca comia perto da mesa, ele comia distante dela e com as pernas um pouco para fora. Eu não sei por que te dizer isso. É porque eles estavam de saia e tinha que fechar a perna, pronto. Mas diz que o Senhor estava ali naquela posição para honrar o indivíduo do outro lado. E ela, não foi sorte, né? Aproveitou que o Senhor estava na reta dela e se jogou aos seus pés. E começou a chorar. Daí eu falo assim, mas chorar por quê? Se lamentar aos pés dele por quê? Porque ela era uma pecadora? Não, porque ela o amava. Daí o fariseu do outro lado disse assim, se ele for um profeta, ele vai saber que essa mulher não presta. Daí o Senhor olhou para o rosto do indivíduo e disse para ele, o que ela está fazendo por mim aqui agora, você não fez quando eu entrei aqui. Você não me beijou, você não me abraçou, você não me amou, mas ela muito me ama aqui agora. Não era choro de arrependimento só. Era choro de amor. Nós estamos construindo uma igreja aqui agora. Que quando se lamenta e chora, chora porque precisa da misericórdia. Chora porque precisa da justiça. Chora porque precisa se lamentar e se arrepender e tem consciência do que está fazendo de errado. Chora porque ama esse Senhor. Seria capaz de enfrentar qualquer perigo para ir lá aos pés dele, chorar e ainda enxugar com os seus cabelos. Eu não estou querendo te comover. Não quero fazer você chorar. Quero fazer você pensar que são estas lágrimas que se secaram aqui, que estão se secando nessa terra aonde Deus tem semeado a sua palavra. E se nós estamos em tempos difíceis com a igreja, não é porque Deus faliu o seu sistema, é porque os homens não estão querendo entender e compreender como Deus discerne e administra as suas emoções, os seus impulsos, as suas explicações. Muitas vezes você não precisa nem falar, só chorar ali, ele já sabe o que você está querendo dizer. Paulo diz que quando o crente ora em línguas, ele fala em mistério com Deus. Ao ponto de, se alguém ouvir ele falar repetidamente, tem que interpretar para o cara saber o que ele está querendo e está sentindo. Sabe o que quer dizer isso? Que não precisa de muito para Deus estar íntimo ao que você está passando, basta tudo isso estar relacionado à fé. E não às variedades das coisas do mundo. Porque elas se chocam. E se chocarem, foi como eu disse aqui. Se esta fé que você diz que você tem, se chocar com a diversidade da história, com as coisas do mundo, não tem como se lamentar e não chorar. Só tem uma coisa. É onde você chora e se lamenta que nós vamos saber aonde está o teu Deus. Em quem de verdade você confia. Estou indo hoje lá para a igreja. Vem assim. Vem amando, irmão. Vem molhando o caminho por onde você passa. Vem regando o caminho por onde você semeia. Porque só tem condições de haver vida se semearmos e regarmos. O crescimento só vem se semearmos e regarmos. Mas pastor, não aguento mais. Não tem isso. Mas eu não aguento mais chorar, pastor, não tem isso. Vamos chorar sempre que precisar, mas nele, na presença dele. Filho dele não mendiga o pão. Mas se um dia precisar, chora nele. Chora lá nos pés do teu Senhor. Como no texto de Marcos 9:24.
O pai que rogava intensamente pelo filho que estava possesso de um espírito imundo. E quando ele chorou na presença do Senhor, porque o Senhor disse para ele: mas você não crê que eu posso fazer isso pelo teu filho? Amém ou não? Amém, Amém ou não? Amém. Ele começa a chorar. E olha para o Senhor e diz para ele: Senhor, me dá essa fé. Me dá essa fé, Senhor. Meu santo Jesus. Você está chorando porque você quer fé, rapaz. Porque você quer crer que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida e você não consegue, por isso que você está sofrendo agora. Toma fé. Vai, recebe essa fé. Vai lá na tua casa agora e contempla a bênção do teu Senhor. Porque teu filho está liberto agora. Porque teu filho está... Daí, a resposta de Deus tem sentido. Porque ele se agradou do que ele viu, ele contemplou, porque se agradou. Senhor, põe minha lágrima no teu odre e lembra de mim, porque Davi já sabia. Eu vou ser avaliado, eu vou ser avaliado por Deus antes de ser lembrado por Ele. Primeiro ele vai saber se realmente esse choro é um choro de um crente verdadeiro. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz que as lágrimas acompanharam o nosso Senhor na pior situação da sua obra, na pior fase do seu ministério. Ele chorou, por várias vezes chorou lágrimas de sangue. Fenômeno este que ninguém vai conseguir imitar. Pode ver aqueles indianos lá sendo crucificados no lugar dele para provar que eles têm força para passar por aquela dor que ele sofreu também. Como quer dizer que o que ele fez eles podem fazer também. Mas em compensação, lembre sempre, nunca vão ser como ele. E nunca vão sentir o que ele sentiu. Chorou por várias vezes. E a lágrima de sangue, segundo a ciência, ela é uma rompidura das células. De tanta emoção, de tanta dor, de tanta expectativa, as células se romperam com os tecidos. E transbordou sangue pelas lágrimas e pelo suor. Eu vou sentir uma coisa desse tipo? Nunca. E nunca também queria ter a pretensão para me igualar ao meu Senhor. Mas o fato é, ele também chorou. Deus chora. Deus chora. E as lágrimas estavam lá. E qual era a lamentação dele? Porque ele não queria morrer. Ele não queria essa parte do sofrimento. Ele achava que ele não ia conseguir dar conta de tanta dor. Ele não tinha problema com o pecado, o problema dele era com a dor. Ele não tinha nenhuma tentação, mas o medo dele era sofrer. E ele queria se resguardar em alguma causa forte para isso. Então ele ora o Pai. Pede ao Pai: dá para passar esse cálice, Senhor? E o pai não fala com o filho. E o silêncio diz para o Senhor: você vai ter que beber. Somos os mais indignos quando escutamos isso da fé. Os mais miseráveis quando escutamos isso da fé. Sabe, são essas lágrimas que caíram sobre nós que fizeram sermos crentes. Foi o choro dele que nos trouxe a vida. Foi a lamentação dele que provou para nós que não foi fácil para ele. O que dá à obra dele mais brilho ainda. Mais glória ainda. Porque nada do que ele passou foi fácil. Foram estas lágrimas aqui que nasceu a igreja. Que derramou o Espírito Santo sobre ela. Que deu a ela um coração para que ela pudesse entender os mistérios de Deus.
até compreender o seu silêncio, até entender porque muitas vezes ela precisa sofrer pela causa da fé, não é porque Deus quer a sua dor e o seu sofrimento para se sentir glorificado por isso. Porque nós estamos aqui nesse mundo para um plano de fazermos coisas certas, que o agradem a fim de sermos salvos. Que ninguém vai colher se não plantar. E salvação só se colhe se plantar, semear e regar. Filho, você vai ser derramado por essa causa. Vai consertar o que Adão fez. E vai ser derramado para redimir toda uma humanidade. Está disposto a isso, filho? Estou. Mas leva na tua fé o amor. Porque quando esta fé, ela se abalar, o amor vai regar para que ela se mantenha firme e forte. Quando a fé for abatida pelas diversidades que você vai ter que enfrentar, chora. Vá por amor, não por ambição. Ame quem você vai salvar. E foi essas lágrimas que nos abençoou. E estamos aqui por causa delas. Então a lamentação, ela não existe na fé à toa. Ela é natural e normal aonde se submete, aonde tem obediência, aonde tem fidelidade. As lamentações e as lágrimas fazem parte da trajetória da igreja. Para Paulo, mesma coisa lá em 2 Atos 20, verso 19, até verso 31 também. Ele dizia para a igreja que ele chorava com fervor, por sofrimento, por alegria, por devoção. Timóteo também, 2 Timóteo 1,4, Paulo até lembra também das lágrimas de Timóteo. Timóteo, eu lembro de você chorando, Timóteo, na presença do Senhor, jovem evangelista. Mas chorando porque buscava, porque amava, porque queria ser um pregador da palavra. Quem já leu os textos de Timóteo e viu Paulo investindo em cima desse jovem, o amor pela causa, a devoção por Cristo, o amor pela obra. Ô Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, que saudade delas, irmão. Que quando você chorava para receber a dispensação do Senhor do céu e poder ajudar essa obra. Então as lágrimas estão na trajetória da igreja. As lamentações estão na trajetória daqueles que foram crentes lá atrás. Sabe por quê? Porque Deus Ele quer ter esta visão da igreja sofrendo com Ele e vivendo com Ele as mesmas situações. Ele entende que é muito importante que isso aconteça na minha e na tua vida porque aproxima Ele conosco. Dá uma identidade aqui, de que essa igreja é dele. É disso que nós estamos em busca aqui? Se as tuas lamentações, e o teu sofrimento, e o teu choro e as tuas lágrimas estiverem presentes na tua caminhada de vida, somente baseado por causa das tuas frustrações, das tuas decepções e da tua desrealização, eu digo a você, não toca o coração de Deus. Para tocar, ela vai ter que cair como uma semente. Ela vai ter que vir pedindo a Ele misericórdia, justiça, arrependimento, fé, amor, pelas coisas de Deus, por aquilo que nós não podemos produzir, por aquilo que Ele pode nos oferecer.
esta lágrima se secou. É esta que você não consegue mais fazer ela cair dos teus olhos. A sementinha da fé. Aquilo que Deus está precisando para te abençoar hoje aqui. Aquilo que Deus está querendo que caia sem hino, sem cântico, sem algum instrumento de inspiração, ou algum palquinho de teatro, para motivar isso. O que Ele espera hoje dessa igreja é que vocês molhem essa terra porque ela está seca. Molhem esta cama porque ninguém mais quer lá e orar. Regue a obra do Senhor na tua vida com as tuas lágrimas. Se lamente com os lamentos de Deus. Se você quer ser abençoado e se salvar, segue o que Deus está te falando hoje aqui. Descubra essa parte humana, sentimental, frouxa, abatida, vencida, tomada por sentimentos diversos. E joga ela aqui nesse altar hoje para pedir a Cristo a morte dela. E a abertura de uma igreja dentro de você, que sabe transformar circunstâncias difíceis e provas em experiências e testemunhos profundos com Cristo. Porque quando chora, quando se lamenta, é aos pés dele que ela vai. Mas aqui você é duro, filho. Aqui nós temos que ficar pedindo para o povo dar glória a Deus. Aqui nós temos que ficar suplicando para amar Jesus. Aqui nós temos que quase ajoelhar para ficar pedindo para vocês nos darem um minuto de atenção verdadeira. Você não está percebendo o que o diabo está fazendo com você? No que você está se transformando? Teu coração está tão duro. Está tão fechado, que você está matando a obra dele na tua vida. E essa palavra veio para resgatar isso que está aí, ó, morto dentro de você. Esse quartinho que você não fecha mais para orar e chorar. Nós queremos abrir ele de novo. O céu está pedindo para ouvir o clamor desta igreja. Como um cheiro que agrada a Deus. Como diz a palavra do Senhor, transforme o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza. Sujeitavos ao Senhor e resistis ao diabo. Porque não é hora de se alegrar, é hora de prantear, de se lamentar e chorar na presença dele até que a terra esteja regada. E ela nos deu o seu fruto. Porque Deus nos abençoou. Quanto tempo eu não sei. Mas nós não estamos preocupados com o tempo, estamos preocupados com quando é que você vai começar a usar as tuas emoções, esses impulsos aí, para ser mais crente, irmão. E se derramar em causas que Deus, Ele tem respostas te aguardando lá. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.